O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os pés e voltem-se contra vós e vos despedacem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei a vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e o espaçoso caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos meditando o final do Evangelho, onde fala sobre o sermão das bem-aventuranças. Então, nesse final, Jesus vai passando novamente condutas e regras de vida aos seus ouvintes. Mas antes, lembremos que a primeira leitura de hoje vai falar para nós da atitude que teve Abraão e Ló. Ló, sobrinho de Abraão, e a separação, a ruptura que há entre eles. E as escolhas. A primeira leitura fala dessa escolha de terras, onde Ló escolhe o Oriente e Abraão fica com o Ocidente. Então, Abraão deixou seu sobrinho escolher as terras onde ele estava, onde ele foi habitar, mas a grande crítica nesta leitura é lembrar que Ló escolheu pela aparência o terreno onde ele foi morar, habitar. E hoje nós vemos o Evangelho. Lembremos que é o fim da Sermão da Montanha e Jesus vai usar uma expressão: não deis aos cães e aos porcos as coisas santas, Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não calquem os seus pés e voltando-se contra vós os despedacem. Bom, essa sentença é meio que um enigma neste Evangelho, porque ele está talvez destoando como tema diante das outras partes finais do Evangelho. O Evangelho de hoje ele é dividido em 3 partes. Essa que fala não lançar aos cães e aos porcos as coisas santas eram enigmas porque para Jesus cães e porcos eram considerados naquele momento para os judeus animais impuros. E eles representam as recusas do homem. Primeiro, a inconsistência na fé, Não lanceis aos cães as coisas santas. E depois, não buscam viver o Evangelho. A violência contrária muitas vezes pode acontecer com aquelas pessoas que colocam a mensagem de Deus no coração e levam esse Evangelho a algumas pessoas. Então nós percebemos que lançar aos cães e aos porcos, ou dar aos cães e aos porcos uma mensagem onde não há uma abertura de coração, é como se fosse viver, na verdade, uma recusa diante da palavra dessas pessoas. Então, os discípulos têm que tomar cuidado com aqueles que buscam seus próprios interesses diante do Evangelho. Então, observar qual é o interesse daquele que ouve a palavra de Deus. Coisas santas, coisas de Deus, pérolas são coisas de valor. A palavra de Deus, o Evangelho, é um valor que deve ser colocado no coração. Mas aqueles que se recusam a ouvi-lo, a gente tem que tomar um grande cuidado em não perder o sentido da palavra e não deixarmos de anunciar o Evangelho, é claro, mas sem nos preocuparmos, meus irmãos, demasiadamente com aqueles que não querem ouvir essa mensagem. Continuar a nossa mensagem e colocar no coração das pessoas. Ter prudência no falar com essas pessoas que não querem muitas vezes ouvir a palavra. A segunda lição do Evangelho de hoje vai falar sobre uma regra, chamada regra de ouro, Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. O cristão, deve agir com amor, com cordialidade. Então essa é a primeira atitude. Na sua vida pessoal, ninguém pode tirar a tua paz interior. Quando lançar o Evangelho, mesmo com recusas,
continue teu caminho levando a tua palavra. E viver prontamente para levar o Evangelho novamente a todos os corações. E diante da palavra de Deus, a regra de ouro nos diz que nós não podemos endurecer o nosso coração diante da mensagem do Senhor. Portanto, mesmo que muitos virem as costas, nossa docilidade deve permanecer profundamente dentro de nós. A terceira lição do Evangelho é entrar pela porta estreita. O caminho do cristão não é um caminho de improviso, mas é uma luta, uma tensão constante. João, lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, diz assim: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Então, é importante nós pensarmos, meus irmãos, Jesus é a porta estreita, e a escolha de viver esse caminho, essa porta estreita, significa que muitas vezes, diante de um mundo que prega um caminho profundamente largo, nós devemos escolher a mensagem de Cristo dentro de cada um de nós. Santo Agostinho vai sintetizar talvez toda essa mensagem do Evangelho de hoje, nos dizendo: Deus não condena quem não pode fazer o que quer, mas quem não quer fazer o que pode. Então que nós, meus irmãos, sejamos anunciadores da palavra de Deus, levemos essa mensagem a todos os corações, e que muitas vezes aquelas mensagens que nós levamos e que não houve um acolhimento não nos impeça de sermos entusiastas desta palavra e levá-la a cada coração. Que abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.